O segundo ponto é um ponto, portanto, a própria competitividade europeia, não é? Não há dúvida que estas medidas trariam, ou trarão... Um aumento de produtividade, sim. Sem dúvida, o que significa que trarão competitividade às transportadoras aéreas europeias, enfim, em contraste ou em comparação com as, nomeadamente com as norte-americanas, onde os custos são muito inferiores, não é? E, portanto, esse ponto da competitividade é também muito importante. Portanto, eu escalonaria... na minha... terceiro ponto? O terceiro ponto, quer dizer, é que eu ouvi na greve dos controladores. tráfego aéreo, e eu repito, este senhor sabe muito bem disso, que eu respeito a ele pessoalmente, e que respeito a ele muito como classe. Ouvi o locutor da RDP, Sena Santos, dizer na manhã que o governo português vai seguir a posição do Sindicato dos Controladores de Tráfego Aéreo. Eu ouvi isto, os meus ouviram isto, eu fiquei até atónito com essa posição divulgada na RDP. É uma questão que não podemos aqui... Com certeza, mas... Não podemos aqui já agora, se permite também, para mais duas palavrinhas, era o seguinte. Dizer às pessoas que as pessoas são os passageiros, ao fim e ao cabo, das companhias aéreas, de que se houverem boas estruturas no chão, concretamente nos aeroportos, houver lugares disponíveis para os aviões parquear, houver boas pistas paralelas como existem nos maiores aeroportos da Europa, não há restrições. E agora, pegando na parte final, que era o seguinte. O espaço aéreo português, que neste momento, convém frisarmos bem isso, é um espaço aéreo que neste momento tem atrasos 0 minutos. Portanto, os portugueses, neste momento, os controladores de tráfego aéreo portugueses, empenharam-se, tanto operacionalmente como no campo técnico, para desenvolver o seu serviço, onde há 0 delay. Será muito estranho que um céu único venha-nos retirar acima dos 28.500 pés, quando não há razão nenhuma da parte das operadoras das companhias aéreas em relação a qualquer delay no nosso espaço aéreo. Muito bem. Comandante Sousa Monteiro, Sr. Luís Lourenço, muito obrigado a ambos por terem vindo hoje ao Jornal 2. Teremos certamente outras oportunidades ainda para voltar a este assunto. Obrigado. Boa noite, muito obrigado. Os trabalhadores estrangeiros em Portugal estão apreensivos com a nova lei de imigração. O que mais os preocupa é a impossibilidade de obter autorização de permanência para quem já se encontra no país. Mas há também o problema das cotas de entrada, as dificuldades de reagrupamento familiar e ainda a falta de fiscalização das empresas pela Inspeção do Trabalho. O caso de Marcos e Erika Alencar é muito comum entre os imigrantes em Portugal. Marcos tem autorização de permanência. Depois do casamento, trouxe a mulher do Brasil com visto de estadia temporária. Erika pode acompanhar o marido, mas não pode trabalhar. Pagamos aluguel, né? E o aluguel aqui em Portugal não está nada barato. E depois só o meu salário para manter uma casa com aluguel e contas e tudo é complicado. Oleksiy Datsenko tem a mesma vontade de juntar a família. Ele e a mulher estão legalizados, mas não conseguem trazer a filha da Ucrânia. Nós trabalhamos já há mais que um ano e gostamos de tratar filho para cá. E, não sei, o problema lá no meu país, embaixada portuguesa, assim, não sei, este caso muito complicado para fazer documentos para tratar filho para cá. A dificuldade no reagrupamento familiar é um dos problemas que mais afeta os trabalhadores estrangeiros em Portugal. Agora, a nova lei de imigração impede a solução de casos como o de Anatolin. Veio da Ucrânia com visto de turista, mas como chegou depois da data limite para solicitar a autorização de permanência, não se pode legalizar. Anatolin não encontra trabalho, não tem dinheiro para comer nem para voltar ao país de origem. Para evitar casos como este e também para assegurar os direitos de quem já está legalizado, a Cooperativa Cultural Atlas pede mais fiscalização às empresas. Não são portadores de alvará, que não emitem os contratos individuais de trabalho, que não celebram os contratos individuais de trabalho e também que não fazem os descontos obrigatórios para a Segurança Social. Problemas de um universo de cerca de 360 mil trabalhadores imigrantes que tentam integrar-se na sociedade portuguesa. A Organização Médicos do Mundo está a levar a cabo um projeto inovador. Chama-se Noite Saudável e leva os médicos a jardins e praças de Lisboa a prestar assistência a imigrantes, alcoólicos, toxicodependentes e sem abrigo. A repórter Isabel Semedo acompanhou os médicos do mundo numa noite de Lisboa.
Eles vagueiam pelas ruas, sem destino certo, muitos sem telhado, com quase nada para dar, quase tudo para receber. Um mundo à parte que precisa de médicos. São, na maioria, imigrantes de leste, mas também há alcoólicos, sem-abrigo, toxicodependentes. Gente que precisa de assistência médica e, acima de tudo, de apoio psicológico. É para eles que os médicos do mundo trabalham todas as noites nas ruas de Lisboa. Santa Apolónia, Martim Muniz, Cais do Sodré, Jardim Constantino, Praça da Alegria. 5 zonas da capital em que os chamados excluídos da sociedade veem uma luz ao fundo do túnel. Este imigrante vai quase todas as quintas-feiras à clínica móvel em Santa Apolónia. Ainda não tem a situação regularizada no nosso país, por isso o acesso ao Sistema Nacional de Saúde é quase impossível. Aqui entrega-se aos cuidados de um médico, uma enfermeira e a ajuda preciosa de uma tradutora de russo. Teve um traumatismo, aparentemente numa luta entre eles. E teve uma ferida infectada, portanto tem feito o penso regularmente com melhoria. Tem vindo cá regularmente? Tem vindo cá regularmente, a enfermeira tem feito o penso com regularidade e tem melhorado sem mais nada. Casos destes aparecem muito? São frequentes, são dos mais frequentes os traumatismos e as feridas. E felizmente são daqueles que nós aqui vamos resolvendo sem necessidade de os enviar aos hospitais ou aos centros de saúde. A enfermeira Fátima é quem presta os cuidados mais imediatos. Com uma experiência invejável no voluntariado, já esteve em Angola a trabalhar para as Nações Unidas, ficou também 10 meses em Timor-Leste. Tem paixão pelo que faz e por quem trata. Chama meus meninos a quem procura ajuda, gente com feridas que muitas vezes não se vêem. O que é que a faz estar aqui? Olha, dar um bocadinho daquilo que tenho de bom aos outros. E o que é que a senhora tem de bom para dar? Um coração muito grande. E eles muitas das vezes dizem, eu estava a trabalhar e estava-me a lembrar da senhora. Outros tratam por mãe, outros, pronto, conforme. Também lhe trazem alguns miminhos às vezes, não é? Às vezes. Às vezes trazem-me flores, roubam aí nos jardins e vêm-me trazer. Outras vezes sabem que eu sou gulosa e trazem-me chocolates, aquelas coisas de ginguba, sabe? Aquelas coisinhas de ginguba. Mas pronto, é um miminho e recebo com muito carinho. São retribuições simples que o dinheiro não paga. Atitudes que enchem a alma de uma equipa de voluntários que encaminha estas pessoas, quando é necessário, para hospitais e centros de saúde. A maior parte dos casos são situações que nós, felizmente, conseguimos resolver aqui. Os traumatismos ou as feridas infectadas ou as infecções banais, como gripes, constipações ou diarreias, são a maior parte das situações. Com regularidade aparecem algumas que infelizmente não temos meios para resolver aqui. Portanto, depois como é que fazem? Essas situações orientamos-las para os centros de saúde ou para os hospitais com uma carta referenciada. Mas este encaminhamento nem sempre é pacífico. Houve alguma recusa total até agora? É assim, houve algumas recusas, não foram totais, porque nós depois falamos e tentamos, de alguma maneira, comatar o problema e temos conseguido até agora. Mas já houve recusas de imigrantes nos centros de saúde, sim. Nestes 9 meses em que o projeto se tem desenrolado, a unidade móvel dos médicos do mundo já fez mais de 1000 consultas. Metade tiveram seguimento para as unidades do Sistema Nacional de Saúde. Quase 90% dos utentes são homens, estrangeiros, a grande maioria imigrantes de leste à procura de algum respeito e dignidade, numa terra longe das origens, onde ainda se sentem estranhos. Pinta de olhos fechados, mas as obras têm ainda assim uma reminiscência dos mestres de outrora. Um médium brasileiro diz-se possuído pelos espíritos de grandes pintores. Para ver, já a seguir ao intervalo. Foi o fim de semana dos incêndios. A situação é particularmente grave no distrito de Castelo Branco, onde várias localidades se encontram isoladas devido às chamas.
Uma equipa da RTP conseguiu chegar a algumas aldeias antes dos bombeiros e testemunhou momentos de verdadeiro pânico, com palheiros e barracões a arder. Mete a mão nisto, Portugal, caralho! Mete a mão nisto, meu! Meu lá, bombeiro, meu primeiro bombeiro aqui, numa tanta casa que aqui há nenhum primeiro bombeiro! É uma vergonha, meu! São momentos difíceis de descrever. Na aldeia de Fonte Longa, as chamas invadiram a povoação e instalou-se o pânico. Palheiros e barracões a arder, o fogo transformou este sítio num inferno. Esta casa é sua? É, sim, senhora. É muito provável que arda. Não temos aqui um único bombeiro em Fonte Longa. É uma tristeza. Não haver aqui um bombeiro. Uma casa aqui quase a arder. Quando é que começou o fogo aqui em Fonte Longa? Já começou... Até como... Era umas... Já andava a arder aqui em cima, já eram... meio-dia antes, umas 11. Os bombeiros já andaram aqui toda a volta e agora estamos fartos de chamar e eles não aparecem mais. Mas andaram já aqui outras povoações, mas já um bocado cabalaram e não tornámos a ver mais outro carro, mas isto já há mais 2 ou 3 horas. Mas sabe que o incêndio é de grandes proporções e há muito vento, não é? Isto é um perigo, pá, isto aqui ninguém segura isto. E na ausência de qualquer bombeiro, a equipa da RTP restou largar o equipamento e ajudar com baldes de água. Finalmente chegou a tão esperada viatura, num incêndio que começou por ter uma frente, depois 2 e depois perdeu-se a conta, já que as rajadas de vento atingiram mais de 60 km por hora. Incontrolável. Em muitos pontos, a GNR cortou acessos por causa do perigo e para que ninguém perturbasse o trabalho dos bombeiros. Durante a tarde, soube-se que uma das viaturas ardeu e que caiu um dos aviões em Proença. Felizmente, estes acidentes não provocaram danos aos seus ocupantes. Momentos terríveis foram também vividos em Santo André das Tujeiras. Ninguém duvida que a mão é criminosa, porque há 3 anos, consecutivamente, que deflagra um incêndio no mesmo dia e sempre à mesma hora. Já estamos habituados, passado no mesmo dia de ontem, foi a festa do Valda Pereira, houve incêndio à mesma hora, aqui ao fundo do Joaninho. Por isso, isto será fogo posto. Este é um incêndio que começou na sexta-feira e que se reacendeu ontem, para depois ser circunscrito esta manhã. Mas por volta do meio-dia e por causa do vento, o fogo reincidente não mais parou. Um dos maiores incêndios do dia de hoje está ainda a lavrar no concelho de Poiares. As chamas irromperam na localidade de Bugalhal e espalharam-se pela Lousã e Miranda do Corvo. É um incêndio ainda não totalmente circunscrito. Água! 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 Aí! Oh, João, está parado, eu peço respeito. Bastou uma tarde quente para as chamas lançarem o pânico na localidade de Bugalhal, no concelho de Poiares. As elevadas temperaturas e algum vento ajudaram a que o incêndio depressa evoluísse para os concelhos vizinhos da Lousã e Miranda do Corvo. As habitações começaram então a ser ameaçadas. Uma aflição medonha. E o que é que nós sozinhos fazíamos? Se não fosse a ajuda de toda a gente, meu Deus do céu, que tenho passado por diversas vezes por esta aflição. Mas acho que tão como hoje, que nem nunca aconteceu mesmo. Há casas exatamente no meio da floresta, o que é uma complicação. As pessoas só se lembram de Santa Bárbara quando dão os trovões e depois nestas alturas, com as casas no meio da floresta, isto torna-se demasiado complicado. À medida que as chamas alastravam, o pânico ia aumentando. No combate aos diversos focos do incêndio, estiveram os meios possíveis numa tarde complicada para os bombeiros. Os meios aéreos estão todos na zona, só que os incêndios também são muitos, como sabe. Ainda há pouco houve incêndio em Penacova, há incêndio em Oliveira do Hospital, em Arganil, Lagares da Beira, na Lousã, e portanto são muitos incêndios e de facto chega a uma altura em que, por muitos meios que haja, eles não são suficientes. O incêndio não está ainda circunscrito. Espera-se que com o cair da noite a situação possa eventualmente melhorar. Ainda na zona centro, um outro incêndio ameaçou várias aldeias. Em Lagares da Beira, perto de Oliveira do Hospital, o vento forte não deu descanso aos bombeiros e populares. Pode parecer estranho, mas estas imagens foram tiradas às 4 da tarde. Durante várias horas, o sol desapareceu em Lagares da Beira. A aldeia de Andorinha apanhou o maior susto dos últimos tempos. Num incêndio em que as frentes tinham mais de 20 km, os bombeiros não conseguiam estar em todo lado. Na tentativa de salvar casas e bens, os populares tentavam a todo o custo travar as chamas. Ui!
jejuns, aflição, sem falar, sem termo. Já tenho 74 anos, nunca me lembro assim um incêndio. Malvado, estão no fogo, malvado. É o desespero de quem vê tudo arder e pouco ou nada pode fazer. Várias casas estiveram ameaçadas, viveram-se mesmo momentos de pânico. No local estiveram 70 bombeiros ajudados por 2 aviões e um helicóptero. Rajadas de vento superiores a 30 km/h, umidade inferior a 30% e uma frente quente a atingir a zona centro. Condições mais do que suficientes para deixar dezenas e dezenas de quilómetros em chamas. Para além dos incêndios, este foi um fim de semana marcado também pelas situações complicadas nas estradas portuguesas. Durante sexta e sábado, a Operação Verão Seguro 2002 da Brigada de Trânsito registrou 14 mortos, 29 feridos graves, 247 ligeiros, num total de 611 acidentes. As manobras perigosas são apontadas pela polícia como a principal causa dos desastres. E vamos agora ver o tempo para amanhã. Céu limpo no sul, Faro com 22 a 32 graus. No centro-sul, céu também limpo. Lisboa e Setúbal com 18 de mínima, 30 de máxima. No centro-norte, o sol vai igualmente brilhar. Coimbra, 15 a 31 graus. No norte, ainda, céu limpo. Porto, 15 a 26 graus. Agora, os Açores, onde se prevêem períodos de céu muito nublado. Ponta Delgada, 17 a 24. No Grupo Central, Horta, 18 a 25. Angra, 17 a 24. No Grupo Ocidental, Santa Cruz, 19 a 26 graus. Na Madeira, prevê-se para o Funchal uma temperatura de 19 de mínima e 25 de máxima. Porto Santo, 19 a 24. Um médio brasileiro fez em Coimbra uma demonstração daquilo que considera ser poderes sobrenaturais. Dizendo-se possuído pelo espírito de pintores famosos, em pouco mais de 2 minutos e de olhos fechados, pintava um quadro original de um autor consagrado. No final da noite, os 18 quadros foram todos vendidos. Faz de intermediário entre o mundo do aquém e o mundo do além. Por outras palavras, os espíritos das pessoas mortas reencarnam neste homem. Esta noite, mais de 20 pessoas preparam-se para assistir ao momento em que Florencio vai reencarnar os espíritos de pintores famosos. Os olhos do médio estão sempre fechados. Raramente utiliza pincéis e, apesar da tinta ser a óleo, as cores nunca se misturam. Em apenas 4 minutos foi feito o primeiro quadro da noite. A assinatura diz Picasso. Esses espíritos, num momento de grande ternura para conosco, para a humanidade, se predispõem a desenvolver trabalhos desta monta por intermédio de um ignorante em termos de artes plásticas e desenho. E durante 2 horas e meia, Claude Monet, Renoir, Matisse, Van Gogh e Berthe Morisson foram alguns dos pintores que, espiritualmente e através das mãos do Florencio, pintaram 18 quadros. São os espíritos que se fazem presentes, através do médium, desenvolvendo determinadas atividades. Neste caso da pintura, porque há muitas outras atividades. Tudo aconteceu sob o olhar atento de dezenas de crentes que, de vez em quando, assistiram a alguns momentos de maior emoção ou de maior irritabilidade por parte de alguns espíritos desencarnados. Da mesma forma como nós sentimos a afetividade de um ser encarnado, ou uma pessoa, vamos dizer assim, na linguagem como nós nos utilizamos corriqueiramente, uma pessoa viva, né? Os espíritos, que são as almas dos homens, mantêm intactas a sua afetividade. O final da sessão contou com uma surpresa. Segundo os entendidos, o espírito de Da Vinci raramente pinta em público, somente em ateliê. Mas o último quadro foi a Rainha Santa Isabel de Aragão,
E tal como Da Vinci, o médium escreveu algumas palavras nas costas da tela. A escrita está de trás para a frente e só se pode ler no reflexo de um espelho. Florencio tem 28 anos e desde os 14 que pratica psicotografia. Apesar de não saber desenhar ou pintar, a verdade é que através dos espíritos, ou não, já pintou mais de 15 mil quadros originais de pintores famosos. Neste momento anda numa espécie de turnê. Primeiro esteve na Itália, a seguir a Portugal e ainda vai à Espanha. Só depois regressa a Salvador da Bahia, no Brasil, onde diz ter uma associação que ajuda crianças de rua. No final, os quadros foram vendidos a 100 euros cada um. O dinheiro da venda foi todo para a tal associação brasileira. Um médium inspirado. O Festival de Vilar de Mouros está prestes a terminar. Vamos em direto para o local, onde está o repórter Ricardo Alexandre. Ricardo, boa noite. Qual é o espírito que se vive aí no final do festival? Vilar de Mouros 2002 acaba com alguma ventania, mas mesmo assim muito público, seguramente umas 20 mil pessoas, apesar de ser noite de domingo, e com os UB40 porem toda a gente a dançar. Os UB40 chegaram ao palco há cerca de 10 minutos. Esta noite, Vilar de Mouros encerra com os britânicos Bush, uma banda que já passou várias vezes por Portugal e tem uma considerável legião de fãs. Acaba bem um festival que tem tradições neste país, é o mais mítico dos festivais de rock em Portugal. A assistência andou sempre na casa dos 20, 30 mil pessoas. A qualidade dos concertos foi bastante aceitável, não houve problemas de organização assinaláveis. Um ou outro jovem lamentava-se que faltava eventualmente no recinto mais contentores de lixo, mas nada substancial. As coisas conseguiram-se conservar dentro de padrões de higiene. Aqui comigo, Álvaro Covões, da organização do festival, a quem eu pergunto como é que correu. Até agora o balanço é super positivo. Penso que vai ser certamente um fim de semana inesquecível para quem aqui veio. E vamos aguardar que termine. Temos agora os UB40 em palco e vamos terminar em grande com os Bush. Quanto tempo é que levam a desmontar isto tudo? A fazer regressar Vilar de Mouros à normalidade? Demoramos 4 dias a fazer Vilar de Mouros voltar à normalidade, não mais. Já há ideias para o próximo ano? Já, acima de tudo, já temos uma lista de pequenas coisas que não correram tão bem como esperávamos e certamente vamos corrigir para o ano fazer uma edição pelo menos tão boa como a deste ano. Muito obrigado, Álvaro Covões, da organização de Vilar de Mouros, no fim de mais um festival de rock, o primeiro da época de verão em Portugal. Muito bem, e de Vilar de Mouros vamos para o término deste Jornal 2, exatamente 44 anos depois da queda da monarquia no Iraque. Em 14 de julho de 58, dando corpo a um vasto movimento de protesto contra os privilégios reais e o domínio das grandes companhias estrangeiras, que retiravam do país a maior parte dos dividendos obtidos com a exploração do petróleo, um golpe de Estado militar nacionalista dirigido pelo general Abdel Karim Qassem derruba a monarquia e instaura um regime republicano. O general Qassem, muito popular na altura no Iraque. Era toda a arquitetura política montada pela Grã-Bretanha desde o início do século, com a instalação de uma monarquia que o rei Faisal haveria de fundir mais tarde com a do primo, o rei Hussein da Jordânia, que cai por terra. O general Qassem ainda tentou apaziguar os receios das políticas ocidentais, que temiam pela perda do controle do petróleo, mas os marines acabaram por avançar para o Golfo. Os franceses enviaram também um navio de guerra e os britânicos intervieram. Estava estabelecido um paradigma que viria a repetir-se várias vezes no futuro. A situação no Iraque e os interesses que se movem em torno do petróleo irão provocar várias crises internacionais. Neste preciso momento, os norte-americanos voltam a estudar planos de intervenção contra Saddam Hussein, estando já marcado um encontro para o outono entre Blair e Bush, uma verdadeira cimeira de guerra, segundo a imprensa britânica, de onde poderá sair luz verde a uma nova ofensiva contra Bagdá. É tudo por hoje. Obrigado por preferir o Jornal 2, que regressa aqui amanhã às 10, com a jornalista Fátima Campos Ferreira. Pela minha parte é tudo. Boa noite.